Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração hoje pelo ato de contrição. Ato de contrição significa o ato de se entristecer diante do pecado. Significa não se alegrar com o pecado, o contrário de se alegrar com o pecado. Porque aqueles que se alegram com o pecado são aqueles que se identificam com o pecado. E nós não nos identificamos com o pecado na medida que fazemos o nosso ato de contrição, ou seja, que nos entristecemos pelo pecado. Vamos pedir perdão a Deus neste momento e perguntarmos a nós mesmos: tenho correspondido ao amor de Deus? Ou sou mais um que se diz cristão, mas que hesita no amor e se identifica mais com a tibieza, com a negligência de não corresponder ao amor divino, recusando-se a pertencer a esse movimento da caridade? Vamos pedir a Deus, porque o ódio a Deus nasce do quê? Nasce do orgulho. O orgulho é o ato de opor-se ao amor de Deus. Portanto, vamos pedir perdão a Deus neste momento. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Iniciemos nossa celebração hoje pelo ato de amor. Por que devemos fazer o ato de amor a Deus? O parágrafo 2093 da nossa fé católica nos diz: a fé no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com um amor sincero. Portanto, todo pecado gira em torno da falta de amor. O primeiro mandamento nos manda amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus Cristo completou: e ao próximo como a si mesmo. E o parágrafo 2094 vai nos mostrar que podemos pecar contra o amor pela indiferença, pela recusa de corresponder à caridade divina. E por isso seremos julgados. Por isso, nesse ato de amor, vamos fazer o propósito de amar verdadeiramente a Deus. Vamos pedir que Deus nos ensine a amar, porque nós sabemos que o nosso amor não corresponde ao amor de Deus. Nós dizemos: amo a Deus, mas não é na mesma proporção que Deus nos ama. Portanto, vamos pedir a Deus que Ele dê o amor sincero no nosso coração para amar tanto a Ele quanto devemos amar um ao outro. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 10, ponto 13 a 17. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel. E eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliã, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu ramo e não foi para casa. E contaram a Davi dizendo-lhe: Urias não foi para a sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, em entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeste. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu.
Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Conferi Mateus, capítulo 11, versículo 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E a primeira leitura do segundo livro do Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 10, 13 a 17, a gente vai ver a situação de Davi aí. E num dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher, como diz aí, na escritura, uma mulher muito bonita. E Davi procurou saber quem era essa mulher. E mais tarde Davi vai cair na fraqueza do homem, e vai deitar-se com a mulher, que era esposa de Urias. Depois ela vai engravidar, e Davi, preocupado para encobrir o seu erro, vai pedir que Urias saísse da guerra para deitar com sua mulher. Fato que não aconteceu. E Davi, num desespero de encobrir o erro, vai mandar colocá-lo na frente da batalha. A frente da batalha é para aqueles que eram homens mais preparados, porque era um momento de um combate muito violento. Os mais altos ficavam na frente, aqueles que tinham mais estatura. Com certeza, Urias não era um desses homens, não conseguiria estar no meio dos que estavam na frente, e foi justamente para isso que Davi mandou que ele fosse colocado na frente, para que ele morresse e seu crime fosse encoberto. Muitas vezes a gente parte daí para uma meditação sobre a questão do pecado, como o pecado acontece na vida do homem. Diz um ditado: aquilo que você não conseguir contar como aconteceu, você não deve fazer.
Mais ou menos isso que aconteceu com Davi. Ele estava num dia desocupado. A mente desocupada diz o quê? Um ditado. Ela é morada do inimigo. E Davi estava desocupado. Em vez de estar na guerra, batalhando para ganhar a guerra junto com seu povo, ele estava a passear num palácio. E vai encontrar justamente uma ocasião de queda, quando ele vai ver a mulher de Urias tomando banho, e vai se empolgar por aquela beleza feminina, e vai cair no pecado. E aí está a situação do pecado. Que nem tudo que o homem faz, ele vai medir as consequências. O pecado, às vezes, traz consequências graves. E é por isso que se deve evitar o pecado. O pecado é um veneno que muitas vezes a pessoa está se servindo sem saber do mal que vai lhe causar. E aí aconteceu justamente que o programado por Davi não aconteceu, que ele queria que Urias viesse deitar com a mulher para apaziguar. Pronto, está tudo bem. Vai pensar que o filho que vai nascer dele não é meu, e não foi bem assim. Devemos nos afastar do pecado e buscar sempre em Deus a força, pedir a força para Deus, para nós diante da fraqueza, porque a fraqueza leva-nos muitas vezes a entrar por esse caminho, mas nós temos que ter a sabedoria, que neste momento não teve Davi, de se sair desse pecado. E Davi, ao invés de se penitenciar, ele ainda vai cometer um mal pior, tirar a vida de um homem, de uma pessoa que tinha sua esposa e que vivia com sua esposa, destruindo assim a vida de um homem, a vida de uma mulher também, a mulher de Urias. E o salmo responsorial é essa misericórdia que nós pedimos de Deus. Misericórdia ao Senhor, porque pecamos. É necessário reconhecer que pecamos, mas é necessário corrigir. É necessário saber que voltar atrás e cair novamente no mesmo erro, na mesma armadilha do demônio, do inimigo, é um mal que nós mesmo procuramos. E se nós mesmo procuramos, saberemos que as consequências podem ser daquelas como de Davi, que não sabemos nem medimos o grau da possibilidade do quanto vamos colher daquilo que plantamos. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Nos seus ensinamentos, a gente vai ver que Jesus gostava de comparar o reino de Deus, que é a palavra de Deus, como a semente. É o caso também no texto de hoje que nós lemos. A semente, ela vai germinando, Jesus disse, vai crescendo. Não se percebe, nem se sabe como isso acontece. A semente, ela não é apenas o que aparenta ser, é algo que traz a raiz, é algo em si que vai dizer vida no final. A terra por si mesma, Jesus diz, produz o fruto. E isso se percebe quando a semente é posta na terra, ela germina, ela cresce, ela se desenvolve. Assim é o reino de Deus, é assim quando nós ministramos a palavra. Ela deve produzir isso em nós. Para isso, porém, necessita de tempo, necessita de condições, quando diz no entardecer, anoitece e amanhece. É assim que se desenvolve a palavra de Deus. A primeira parábola evidencia a fecundidade da semente da terra. A planta cresce independentemente da vontade das pessoas. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus em si mesmo. Contém vida, contém dinamismo, contém a esperança. O tempo da colheita. Chegou o tempo esperado. É a esperança. Espigas maduras. O homem, agricultor, a colheita, a festa. O tempo da colheita chegou. A segunda parábola, ela acentua o contraste entre a semente pequenina, que é o grão de mostarda, e a planta grande que ela vai desenvolver e se tornar. A mostarda era uma espécie de uma planta considerada uma praga, brotava em lugares não desejáveis, em que não se plantava, ela ali crescia. Assim como o reino de Deus floresce de maneira incômoda aos sistemas que se opõem a ela. O reino de Deus é visto como árvore que fornece sombra, acolhida e proteção a todos os povos.
a terra, como Jesus Cristo disse, por si mesma produz o fruto. Portanto, vamos entender dessa forma que o reino de Deus aí, ele é justamente como toda essa situação do homem, a participação do homem que quer dizer cuidar da salvação, porque o tempo da colheita se aproxima. Nós vamos cuidar dessa plantação que é a nossa própria alma. Vamos cuidar dessa plantação que é o anúncio do reino. Muitas vezes, como a semente da mostarda, ele vai ser semeado em lugares em que não é desejado. Nós vamos muitas vezes se opor àqueles que querem o anti-reino. Isso significa usar da boa semente para plantar e semear o reino. E vamos perguntar, o que é para mim o reino de Deus? E seja qual for a minha definição, a minha resposta acerca do reino, ele é aquilo que planto, ele é aquilo que vou colher no seu devido tempo. Como, por exemplo, Davi, ele plantou e vai colher aquilo que plantou. Nós devemos nos perguntarmos a nós mesmos, o que tenho plantado para colher amanhã? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes, abrir a Bíblia e continuar com a Bíblia aberta. E fazer a nossa oração. Porque quem reza se salva sim. E quem não reza se condena sim também. Porque deixou de acreditar no bem e não seguir o bem. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Santa Mãe de Deus, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.